Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Senhoras e senhores, bom dia, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast intitulado Do Caos ao Case, onde contamos histórias de caos, de case, umas agradáveis, outras nem tanto. E hoje aqui o podcast é de um case, esse camarada jovem, que essa semana entrou na casa dos 40, ele que está presidindo a Ordem de Advogados aqui de Praia Grande, o nosso amigo, filho da cidade, doutor Franco Antunes. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, André. Tranquilo? Satisfação. Já quero agradecer primeiramente o convite, tá? Fiquei muito feliz aí. E vamos bater papo, né? Vamos conversar. Sim, vamos bater papo. Doutor, você sabe que o nosso podcast a nossa ideia aqui é contar a história de pessoas que têm história de caos, são várias, e de case também, que geralmente as pessoas acabam não enaltecendo. E aqui na região nós temos vários cases, né, de empresas, de pessoas, e eu, como cidadão pré-grandense, cidadão da Baixada, eu percebi nos últimos anos um movimento de oxigenação na Ordem dos Advogados, esse conselho de classe tão importante para a sociedade, e uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast, aí que fez 40 anos de idade, que também não é normal um presidente da Ordem tão jovem, né? Então eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos aqui, para quem está nos vendo e nos ouvindo também nas plataformas de áudio. Beleza. Bom, eu sou o Franco, né? Franco Antunes. Eu tenho 40 anos, sou advogado, também sou filho aqui da cidade, assim como você, sou nascido aqui na Praia Grande. Sim. Minha família está aqui há muito tempo, né? Meu avô foi emancipador aqui da cidade, inclusive. Ah, é? Sim. Meu avô foi meu bisavô, na verdade, o avô do meu pai. Meu bisavô foi um dos emancipadores da cidade, então nossa família está aqui há muito tempo e a gente já se conhece de longa data, né, André? Já trabalhei em tanto lugar aí, já trabalhei no cartório de registro de imóveis, já trabalhei no Bradesco, advogo hoje em dia, estou presidindo a OAB, então assim, e que bom, né? Tem um pessoal brincando comigo, dizendo que agora eu estou ficando velho, né? Que bom que você acha que eu estou novo, não é verdade? Com 40 anos ainda novo, presidindo a OAB, fiquei feliz, porque meu aniversário, na verdade, foi essa semana e eu só tenho ouvido brincadeira. Agora vai começar, você vai ver, 2 anos são 5, né? Passou 2, passou 5. Quem é o doutor Franco Antunes? Me conta aqui para nós. Ele é filho de quem? É esposo de quem? É pai de quem? Conta para nós. Vamos lá. E como eu falei, né, eu sou bisneto de emancipadores. Qual o nome dos bisavós? O meu avô chama Antônio Arthur Paes Pinto. Tá. É o nosso viaduto 5 ali na Via Expressa, na Marginal. Na Marginal não, é na Via Expressa, né? Sim, ali sim. Na viaduto 5. A minha bisavó Maria Celeste. Meu pai, João Paes Pinto, funcionário público aqui da cidade, né? Aposentado. Minha mãe, Rosimeire, também funcionária pública aposentada. Eu tenho 2 irmãos mais novos, uma irmã, um irmão. Minha irmã tem 32 anos, o meu irmão eu creio que tenha 23 ou 22. Não precisa contar nas idades aí, senão a irmã pode quebrar. É verdade. E sou casado com a Fabiana, minha esposa. Tenho 2 filhos, a Clara de 5 anos, o Pedro de 1 ano. E é isso.
um advogado, né? Um pai de família, né? Apaixonado pela esposa, pelos filhos, pela família, entendeu? Um cara muito família, um cara que não é muito de sair por aí, não é muito visto badalando, um cara mais que hoje em dia vive para o escritório, para a advocacia na OAB e para a família. Tá certo. Doutor, quando eu brinquei jovem, porque nós que estamos de fora, olhando de fora, né? Na advocacia e tantos outros grupos aí da sociedade civil organizada, geralmente é o pessoal já com uma melhor idade que acabava se ocupando e capitaneando essas frentes aí de CRC, advocacia, Sim. Conselho de Cresce e tantos outros núcleos da cidade. E eu tenho acompanhado vocês os últimos 8 anos, né? Porque as últimas 4 eleições da OAB na cidade acabou até, de certa forma, impactando na sociedade É verdade. civil aqui. Até parecia campanha eleitoral aí de... eu tenho vários parentes no Norte e Nordeste, e lá a coisa é meio acirrada. E eu percebi que na OAB aqui os últimos anos parecia as eleições lá do Norte e Nordeste. Lá. Sem não tiver você, mas bastante paixão, eu até perguntei, poxa, mas vereador vota na OAB? Flanelinha vota? Um monte de gente aí capitaneando e levantando bandeiras. E a OAB, ela é um conselho de classe, eu penso que muito importante para a sociedade. Haja vista aí que o impeachment da última presidente foi capitaneado aí por representantes da OAB, a Janaína na época lá, né? Sim. E conta para nós, o senhor está presidente da OAB, qual o tempo de gestão, como que foi esse processo eleitoral? Então, a nossa gestão, né, os mandatos na OAB, ele tem 3 anos, né? Então, antes de ser presidente, a gente começou nosso mandato agora em janeiro de 2022 e encerra lá em dezembro de 2024. Mas a gente esteve vice-presidente os últimos 6 anos. Então, os 2 mandatos anteriores estivemos na vice-presidência da OAB. O senhor? E isso, estive como vice-presidente. Eu faço 14 anos de advocacia agora, neste mês de agosto, próximo mês. Faço 14 anos de advocacia. Porém, eu desde que eu me formei, que eu passei no exame da ordem e comecei a advogar, quando eu saí lá do banco, do Bradesco, que eu disse que trabalhei em banco, e comecei a advogar, a minha história na advocacia já se misturou com a história da OAB. Eu já conhecia bastante gente, a gente que é filho da cidade, conhece muita gente, tem bastante amizade. Então eu comecei a participar, ir aos eventos, às palestras, trabalhar nas comissões, participei da comissão do jovem advogado, participei da comissão de ética da OAB. E as coisas foram caminhando e de repente um dia eu virei vice-presidente. Montou-se a chapa, na verdade foi até um episódio curioso, porque eu virei vice-presidente no ano seguinte que eu casei, mas eu nem iria disputar aquela eleição na chapa. Na verdade fizeram uma composição de chapa, eu tinha acabado de casar, ainda tinha muita gente na minha frente, e fizeram uma composição de chapa e iam disputar a eleição, o nosso grupo. E aí o que aconteceu, André? Houve uma representação interna na OAB e nós tivemos, resumidamente, que trocar 3 nomes da nossa chapa. E aí falaram, ô Franco, tivemos que trocar 3 nomes, agora não vai ter jeito, tu vai ter que entrar para a chapa. E eu falei, tudo bem. E eu nem me preocupei com o cargo, com nada, e de repente, quando chegou o formulário para eu preencher, era para ser vice-presidente. Eu falei, olha que bacana, faltando pouco para a eleição. Então, assim, aconteceu muito rapidamente. E aí, ganhamos a eleição, fizemos um primeiro mandato, nos reelegemos praticamente na mesma chapa, as mesmas pessoas, e fizemos um segundo mandato de presidente. Aí depois eu me candidatei a presidente e consegui ser eleito junto com o pessoal da minha chapa, né? Eu gosto sempre de ressaltar, junto com a Flávia, com a Natália, com o Rangel, com o Thiago, entendeu? Mas, como você bem falou, as eleições a cada tempo, assim, a cada ciclo eleitoral que passa, realmente elas vêm ficando mais pegadas e elas vêm ficando mais publicizadas. A sociedade tem acompanhado muito as eleições da OAB e não é só na Praia Grande não, viu? A gente vê em Santos, a gente vê em São Vicente, Itanhaém aqui,
a gente acompanha a política classista na região, a sociedade se interessando por quem que vai representar, quem vai ser o presidente da OAB. E, naturalmente, isso acaba mobilizando também a classe política, as pessoas que estão envolvidas aí, os formadores de opinião. É natural. Isso já vinha acontecendo aí nas últimas eleições, e nessa realmente foi uma eleição muito... As redes sociais estão muito fortes, né? Sim. Facebook, Instagram, o marketing político, e a eleição foi... A campanha realmente foi intensa. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Aqui, o que ocorre? Eu fiz esse comentário porque eu vi alguns vereadores fazendo propaganda, ora com a chapa e tal, e outras pessoas. Eu falei, mas vem cá, qual a importância da OAB que tanto esses camaradas têm interesse, onde que a OAB pode apertar ou deixar de apertar, para que tanta gente dê publicidade nessa questão da campanha? Eu digo por quê? Na campanha eleitoral convencional para vereador, para os nossos legisladores que representam parte da sociedade, eu percebo que durante o curso eleitoral as pessoas fazem ali as suas promessas, as suas pautas, como que a ideia de trabalho, e nem sempre aquilo que foi prometido é entregue, né? Porque eu percebo aqui, eu acompanho algumas sessões da Câmara Municipal de Praia Grande, e eu percebo que boa parte dos projetos que são aprovados e apresentados vem do Poder Executivo, né? Eu falo, poxa, mas será que os vereadores não estão vendo isso? Não poderia propor isso, ou propor aquilo? E acaba ficando para os vereadores os projetos de menor expressão, com pouca significância, aqueles mais para dar nome de rua, para dizer que dia tal para homenagear X coisa, e aqueles projetos que eu penso que é importante para a sociedade, pelo menos da sociedade onde aquele vereador representa, ele está apresentando. Na OAB, qual que é o papel da OAB para quem não conhece, doutor? Então, eu sempre costumo dizer, né, quando eu tenho a oportunidade de falar lá na OAB, nos nossos eventos, nas nossas solenidades, que a OAB, ela é muito mais que um órgão de classe, ela é muito mais do que uma entidade classista. É claro que se você for pensar de maneira precípua, né, precipuamente falando, a OAB é um órgão de classe e ela está lá para tomar conta da advocacia, para lutar por melhores condições de trabalho para o advogado, para trabalhar pelo fortalecimento da classe, né? Para fiscalizar a advocacia, para julgar as infrações éticas, é claro, para lutar pelas prerrogativas. Mas a OAB vai além enquanto instituição de classe, né? A OAB, a gente fala, a OAB, ela é um pilar do Estado democrático de direito, ela é um pilar. Se a gente hoje vive numa democracia, se a gente tem a nossa liberdade de ir e vir, de falar, de expor o pensamento, a OAB está intimamente ligada a isso. A advogado, não é só a OAB, é a advocacia. Como a OAB é a entidade que congrega a advocacia, é a entidade que regulamenta, é a OAB uma grande responsável. Nós, enquanto advogados, temos lá, nós juramos, né, fiscalizar a boa aplicação da lei. A OAB, ela é fiscalizadora, ela fiscaliza o poder público, ela tem essa atribuição também, entendeu? E aí você perguntou, por que as pessoas se interessam tanto pela OAB? Porque historicamente a OAB sempre esteve envolvida nas grandes questões do país. Sempre que o país enfrentou um momento crítico, teve lá a OAB, independentemente do juízo de valor que se faça na atuação da OAB, se foi correto, se não foi, isso é uma questão para interpretação e para opinião, mas não há como se negar de que a OAB sempre esteve lá presente em qualquer decisão importante, em questões de impeachment, em questões de golpe, enfim, de ditadura, de golpe militar, esse tipo de coisa. E aqui na cidade é a mesma coisa. Muitas vezes a OAB ela é chamada. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era vice-presidente, nós tivemos aqui na Praia Grande uma eleição de sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade. Uma eleição muito difícil. Houve um processo na Justiça do Trabalho, tá?
E, para resumir, durou anos, quase uma década, e no final a Justiça do Trabalho organizou as eleições desse sindicato. E a Justiça do Trabalho foi conversar com quem na oportunidade para ajudar, para fazer as eleições? Com a OAB. Então nós, juntos com o TRT aqui, junto com a Justiça do Trabalho de Praia Grande, nós promovemos essa eleição. Foram 10 sessões eleitorais espalhadas pela cidade, tinha advogado em todas as 10 sessões, tinha advogado na comissão da apuração dos votos. Então, assim, a OAB foi preponderante para que se pudesse pacificar aquela questão, chegar talvez o sindicato mais importante, né, o mais numeroso aqui da cidade, e a Justiça do Trabalho aqui, a local, não tinha o aparato necessário, a quantidade de funcionários necessário para atender essa demanda. Então a OAB ela está ali, ó, um exemplo, a OAB de Praia Grande presente num momento importante para a sociedade daqui. Talvez seja por isso, voltando lá na sua pergunta, que muita gente fique de olho em quem que vai presidir a OAB, qual a chapa que vai comandar a OAB nos próximos anos. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa na cidade e a OAB ser chamada a ajudar, a participar, a mediar, seja o que for, entendeu? Bacana o senhor contar isso, porque no Sindicato de Servidores Públicos Municipais, né? Eu, como um apaixonado pela cidade, eu não sei se ainda é, mas a prefeitura, até outro dia atrás, era a maior empregadora da cidade de Praia Grande, né? E deve ser, né? Eu acredito que ainda direta e indiretamente, né? Até por conta de todas as outras demandas dos outros serviços públicos. Então, bacana saber. Outro dia também vi a OAB ali, março, abril, ela participando na organização de um campeonato municipal de futebol. Eu vi representante da... Então, como eu falo, a OAB, ela essa é uma fala do Exército, mas a gente pega pra gente, né, das Forças Armadas. A OAB é a mão amiga da sociedade. Ela não é o braço forte, como é o Exército, mas ela é também a mão amiga. A gente aqui na Praia Grande, a OAB Praia Grande, ela tem 42 comissões de trabalho. Então você imagina que a gente tem comissão de tudo que é tema que você possa imaginar. E dentre esses temas a gente tem uma comissão de esporte e lazer. E o que acontece? A Liga de Futebol Amador aqui de Praia Grande me procurou, falou: Franco, poxa, a gente está reorganizando aí no pós-pandemia, vamos voltar a fazer os nossos campeonatos, a Liga vai voltar a trabalhar, a gente está cheio de ideia aí a todo vapor, só que a gente precisa de uma ajuda para o julgamento dos nossos procedimentos disciplinares, porque o campeonato tem um regulamento, tem uma normatização para ser aplicada e precisa de um quadro técnico para fazer isso. Eu falei: agora, estamos aqui de portas abertas e firmamos uma parceria, firmamos um convênio realmente por escrito, e a OAB hoje, o nosso presidente da Comissão de Esporte e Lazer, ele é o presidente da comissão disciplinar do campeonato da Liga, e são os advogados que compõem a Comissão de Esporte e Lazer e os que compõem as outras comissões que estão integrando essa comissão disciplinar e promovendo os julgamentos lá na sede da OAB. A gente já teve uns 2 ou 3, se eu não me engano, inclusive. E assim, está sendo muito legal. A advocacia, o pessoal que está trabalhando voluntariamente na comissão disciplinar da Liga está gostando muito. O pessoal da Liga, pelo que eu tenho recebido de retorno, também tem gostado. E uma coisa muito importante, os times de futebol sentem credibilidade e isenção no julgamento que é feito pela OAB. Evita até questionamento. Você sabe que campeonato de futebol amador, a coisa às vezes dá uma inflamadinha nos ânimos, né? A coisa pega fogo, e com a OAB ali fazendo esse julgamento, até há um respeito, você está entendendo? Uma credibilidade maior. Show, doutor. Bacana. Você vê que a OAB, você não percebe, mas ela está participando ativamente ali no dia a dia da sociedade. Não tem aquele papel só de punir, de inquisitório, poder estar regulando a conduta dos advogados, e sim também ajudar a sociedade a evitar os conflitos. Sim. Doutor, nosso podcast aqui é sem pauta, sim, é livre até para ter espontaneidade.
mas aproveitar questão do seu ser da cidade, questão do seu jovem, dos 40 anos, eu gostaria de estar flutuando alguns temas aí, no caso a OAB tem interesse. Presidente da Ordem de Advogados Pré-Grande, 40 anos de idade. E nós sabemos aqui que os advogados têm algumas limitações por conta do regimento, do Conselho Ético de Disciplina da OAB, de estar limitando e tem uma linha tênue aí do que é e o que não é publicidade. Como que você vai pegar para um jovem advogado que a lidar com a rede social, de falar, de estar contando o seu dia a dia? Nós temos aí o exemplo daquela advogada de São Paulo, a viúva do MC Kelly lá de Orlândia. Sim. Como que a OAB tem olhado para essa questão do advogado com a rede social, o que é publicidade, o que não é publicidade, se é passivo de estar sendo penalizado ou não, e se tem a possibilidade da OAB estar flexibilizando isso no sentido de liberar espaço para que os profissionais possam se promovendo? Olha, a OAB já vem evoluindo muito nesse ponto. Se você pegar há uns bons anos atrás, a OAB era muito mais fechada e era muito mais conservadora com relação aos entendimentos sobre publicidade. Porque o grande X aí, o X da questão, é que a profissão, a advocacia, ela não pode ser mercantilizada. Isso que não pode acontecer com a advocacia. No entanto, é inegável que o mundo hoje é outro. Né? O mundo hoje é um mundo que está muito calcado em rede social. A rede social está muito presente, faz parte da nossa realidade. Todas as redes sociais, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, a internet está muito difundida. E a OAB, ela tem sim, ela tem acompanhado essa evolução e ela tem flexibilizado bastante coisa. Hoje a gente já tem uma série de entendimentos no nosso Tribunal de Ética que permitem ao advogado ter a sua página profissional, a fazer, gerar o seu conteúdo profissional. Agora, é claro que tem que ter um limite. O advogado não pode ostensivamente lá na rede social dizer, olha, me contrate, olha, eu faço isso, eu ofereço aquilo. Não pode parecer um anúncio de supermercado, você está entendendo? Agora, gerar um conteúdo, falar sobre um tema, um advogado que é especializado em direito de família, ele pode muito bem lá montar o seu Instagram profissional, ele pode falar sobre guarda, quais são os tipos de guarda que existem, ele pode informar as pessoas que o seguem. Aí você vai parar para pensar e vai falar assim, mas isso não pode gerar para ele um benefício profissional? Pode gerar, mas está dentro do limite ético e ele pode fazer. O que ele não pode fazer é gerar um conteúdo lá e dizer, olha, a guarda é assim, assim, assado, o pai tem direito à guarda compartilhada e quem estiver enfrentando um problema desse, me liga, tá aqui meu telefone, você está entendendo? Entra em contato, me chama no inbox, me chama no direct. Aí não pode. Você não pode fazer essa autopromoção. Agora, conteúdo informativo é possível. Agora, é claro, você muitas vezes está em algum lugar, está numa rede social, num programa de rádio, num programa de televisão. A gente tem programas de televisão, de rádio, que advogados são convidados e eles, advogados especialistas em determinados segmentos do direito, dão suas opiniões, dão seus esclarecimentos. Você acha, André, que indiretamente ele acaba não sendo procurado? Ele acaba tendo um benefício, mas tem que ter uma dose, você está entendendo? Tem que ter uma tranquilidade. E a gente ainda pega bastante caso de gente que às vezes passa um pouquinho da linha, né? E a OAB, esse é o trabalho da OAB que a gente não gosta de ter, que que a gente gostaria de não ter, né? Porque a gente tem tanta atribuição aqui na OAB, na subseção, né? A OAB Praia Grande, ela é uma subseção, só para o pessoal entender. A gente tem um Conselho Federal da OAB, que é a OAB Nacional, né? É quase isso. Tá? É uma entidade sui generis, na verdade. Tá? Mas o que acontece? Temos o nosso presidente lá, que hoje é do Amazonas, chama Beto Simonetti, ele é o presidente do Conselho Federal da OAB. E aí nós temos nos estados as seccionais. E
nas cidades as subseções, Tá. que são subseções da seccional Tá. de São Paulo. Entendeu? E uma das nossas atribuições aqui é processar as infrações éticas que os advogados cometem nos limites do nosso município. Então, qualquer infração ética que é cometida aqui na Praia Grande, não é a Praia Grande que vai julgar, porque nós temos um tribunal regional aqui que abarca a Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai fazer o julgamento. Mas quem vai processar e instruir essa representação ética, fazer audiência, colher depoimento, cuidar, abrir prazo para juntar defesa, colher manifestações, é a subseção. E quando tudo está pronto, é remetido para um tribunal colegiado aqui da região e esse tribunal faz o julgamento. E essa é a parte que a gente menos gosta de atuar. Porque é muito chato, né? É muito triste a gente ter que trabalhar instruindo o processo contra colega que faz coisa errada, que faz o que não deveria. Entendeu? E a gente percebe, a gente tem infração ética de tudo que é natureza, a gente tem aquelas mesmo da má-fé, muitas vezes, que pode acontecer em qualquer relação profissional, e tem muitas vezes o advogado que a gente percebe que não é nem, até por falta de conhecimento, acaba passando do ponto na publicidade, acaba passando no ponto da divulgação e acaba respondendo porque a OAB, ela acaba sendo assim, ela não deixa passar, né? E uma coisa muito engraçada, as pessoas denunciam, viu? Chega muita denúncia pra gente na OAB. Não só de advogados? Não, porque uma representação ética, ela pode começar de uma série de formas. Por exemplo, você pode representar um advogado seu, que por conta de alguma coisa que aconteceu na relação profissional, você entende que ele errou, que ele falhou, que ele cometeu uma infração ética. Você pode. Um advogado pode representar o outro porque no desenvolver da atividade ambos podem ter algum tipo de problema e pode haver uma representação. Uma representação pode vir do órgão público, pode vir do Ministério Público, pode vir do Poder Judiciário, da Prefeitura, da Delegacia de Polícia, porque o advogado ele milita em todos esses lugares e de repente uma autoridade pública pode entender que o advogado cometeu uma infração ética e pode mandar um ofício para que a OAB abra uma representação ou para que apure, porque na verdade eles não determinam que nós devamos abrir uma representação. A gente abre se a gente entender que tem que abrir. Mas chega pra gente, como chega também da sociedade. Como chega via direct, via Messenger no Facebook, chega via direct no Instagram, chega via e-mail. Então a OAB já as pessoas, canais de comunicação para as pessoas, a OAB recebe questionamentos de toda a natureza, muitas vezes de coisas que às vezes a gente não tem nem competência. Para você ter ideia, a gente recebe até de barulho na Costa Silva. Barulho, por exemplo, um determinado comércio está botando uma caixa lá e fazendo anúncio, às vezes com dança, com palhaço, e está barulho demais, chega e-mail para a OAB, dizendo que está tendo barulho demais, se a OAB pode ajudar. E aí a gente volta lá atrás, você fala assim, poxa, por que o pessoal está tão interessado na eleição da OAB? Porque o cidadão, as pessoas, elas sentem que podem contar com a OAB e elas procuram, elas denunciam, elas mandam questionamentos e a gente procura, mesmo quando não é atribuição nossa, responder, orientar. Se for alguma coisa que tem que encaminhar para a Defensoria Pública, a gente responde, informa o endereço, os contatos. Se a gente entender que é algo que tem a ver, está mais para uma denúncia para o Ministério Público, a gente encaminha para o Ministério Público também. A OAB é uma amiga, né? Show. Quais os requisitos, doutor, para a pessoa participar da OAB, das comissões da OAB? Querer trabalhar. Querer trabalhar. Querer trabalhar. A gente firmou um compromisso durante a nossa campanha que se a gente ganhasse, a gente não ia fazer distinção para o ingresso nas comissões da OAB. Independentemente se votou na chapa nossa ou se votou na chapa que disputou contra nós. E a gente tem uma série de pessoas que não nos apoiaram, que votaram na outra chapa, que estão trabalhando com a gente hoje, e enfim, e a OAB são 42 comissões. Você põe aí que no mínimo, uma comissão para ser instituída, ela tem que ter no mínimo 3 pessoas, porque tem que ter um presidente, um vice e um secretário.
Então você coloca aí, e poucas são as comissões que tem só 3 pessoas. A maioria tem pelo menos 5, 6 pessoas. Tem comissão, jovem advogado tem 20 e poucos. Tá entendendo? Comissão de ética tem bastante gente também, prerrogativas. Então assim, a gente firmou esse compromisso que não ia segregar. Que acabou a eleição e que ganhando a gente é a diretoria da advocacia toda da cidade. Quem quiser vir, pô, não é remunerado. Tá? Quem trabalha pela OAB, quem trabalha nas comissões faz de maneira graciosa para ajudar. A gente vai ficar fazendo politicagem, sabe? A gente passou uma campanha inteira dizendo que a nossa política era diferente, que a gente estava fazendo campanha de uma forma diferente para não equiparar com a política tradicional. E aqui eu faço um parêntese, eu não estou querendo dizer que a política tradicional é equivocada. Não é isso. Mas a política da OAB tem que ser diferente. Tá? Entendeu? Então a gente passou uma campanha inteira pregando isso, que seríamos diferentes. Quando vira lá de 2021 para 2022, que a gente começa o mandato em janeiro, a gente vai começar a segregar, a gente vai começar a impedir que as pessoas se aproximem da OAB? Isso enfraquece. Se eu impedir que a advocacia venha participar da OAB, eu estou enfraquecendo a minha instituição. Automaticamente eu estou enfraquecendo a advocacia da cidade, o meu escritório, o meu ganha-pão. Então a gente não vai fazer política com isso. A gente vai deixar para fazer política quando tiver em época de período eleitoral. Né? O nosso grupo vai ter nome, vai ter candidatura do grupo, nós vamos brigar para que a chapa que a gente lançar em próximas eleições seja eleita, mas durante esses 3 anos a gente vai fazer o possível para fortalecer a advocacia, porque a gente vive disso. A gente precisa que esses advogados, inclusive que não votaram na gente, que venham fazer parte da OAB e engrandeçam o nosso nome. Eu sempre falo lá nos eventos, André, quando tem entrega de carteira, quando tem palestra, vai muita gente na OAB que não é advogado. Aliás, para participar de comissão não precisa ser advogado. A gente tem as comissões, a gente tem membro colaborador e a gente tem membro consultor. Muitas vezes a gente tem algumas pessoas que são especialistas em alguma área, que não são formados em direito, que não são advogados, mas que ajudam a OAB. Por exemplo, a gente tem a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A gente tem membro consultor na comissão que trabalha especificamente com pessoas, gente às vezes até da área médica, da área da saúde, que ajuda. Comissão do idoso, a mesma coisa. Você está entendendo? Muitas vezes a gente tem gente, hoje eu não recordo, mas por exemplo, a gente já teve gente do PROCON na Comissão de Defesa do Consumidor, e não era advogado, mas era do PROCON. Então tem lá membro consultor, a gente tem membro colaborador, a gente tem pessoas que são próximas a nós que têm o interesse de ajudar a OAB e a gente não abre mão. Você entendeu? Show de bola. Show de bola. Doutor, vamos lá. Você falou da militância vossa na OAB, 40 anos e percebe aí que o senhor tem a sua história na advocacia, se confunde também com a história vossa na OAB. Mas o Franco Antunes, qual foi o processo para o Franco Antunes se tornar um advogado? Eu lembro do Franco lá no cartório, depois eu lembro do Franco ali no cartório, foi instituída usar uma camisa social branca, uma calça preta. É isso aí. Depois, passado o período, eu lembro do Franco numa instituição financeira. Qual foi o processo do Franco para... O que acontece? Quando eu fiz o colegial, quando eu fui para o colegial, eu, na época, chamava processamento de dados. Eu falei assim, vou fazer um colegial técnico, sair do ginásio. Hoje não é nem mais ginásio, não é mais colegial, né? Mas eu saí do ginásio para ir ao colegial e fui fazer processamento de dados, que hoje chama técnico de informática. Isso. E fiz. E aí, o que aconteceu? Eu consegui um emprego para trabalhar no cartório de registro de imóveis, ali na Fumil-Miase. Sim. Tá? E na época, o cartório ele estava acabando com o microfilme, porque lá no cartório tinha uma sala de microfilmagem, então os títulos, as escrituras, os documentos do protesto lá do título, tudo era microfilmado. E o oficial do cartório lá tinha comprado uma série de alguns scanners, aqueles scanners de mesa grandões.
e ia começar o processo de digitalização da documentação, acabar com o microfilme e fazer arquivo digital. Era uma coisa assim, extremamente inovadora na época. E eu era do processamento de dados, e assim, nem tem muito a ver, né? O processamento de dados é programação, mas eu consegui um trabalho lá porque eu estava no colégio técnico, enfim, de processamento de dados e fui trabalhar para digitalizar título. Então eu entrei no cartório para fazer digitalização de documento. Eu ficava sentado lá, não ficava no térreo lá embaixo, eu ficava lá no primeiro pavimento, lá no primeiro andar. Então o dia inteiro, você imagina, digitalizando. Vinha os negócios digitalizando. Só que eu ficava, o que acontece? A vida, né? Tem os seus caminhos, né? Sim. As coisas vão acontecendo. Passaram 3, 4 meses, alguém lá embaixo no atendimento saiu, ficou, eu não lembro o que aconteceu, e precisou descer alguém lá para ajudar no atendimento. Quem que desceram? Desci. E aí comecei a trabalhar lá embaixo e trabalhei no atendimento lá, entendeu? E fiquei no cartório durante um bom tempo. E a paixão pelo direito vem do cartório, porque o cartório de registro de imóveis, de protesto, de títulos e documentos, ali é o direito puro, né? Ali é a teoria, e eu descobri essa veia, eu descobri essa afinidade. Eu já me interessava, eu já pensava no direito, mesmo até porque eu vou te confessar, eu fiz o colegial técnico, mas nossa, no meio do caminho eu arrependi, mas não dava para voltar para trás. Depois foi bom, né? Não dava para voltar para trás, mas deu para arrumar um emprego no cartório para digitalizar os documentos. E deu para descobrir o direito, deu para ver que era o direito e trabalhar muito com o direito lá dentro, ter muito contato. E ali gozado que ali é o direito administrativo puro, né? Ali é, ou não é, né? Ali é puro e ali é muito tema, né? Porque ali dentro tem 4 cartórios dentro de um cartório, né? Ali você tem registro imobiliário, você tem protesto, você tem títulos e documentos e tem o registro de pessoa jurídica também. Então, né, são 4 serventias, vamos dizer assim, em um lugar só, e muita coisa para aprender. E eu saí de lá sem saber um monte de coisa. Mas foi ali que eu acho que o mosquitinho picou e ficou o negócio. Então eu fiquei lá, eu devo ter ficado uns 5, 6 anos no cartório. E aí já para o final da faculdade, acabou aparecendo a oportunidade de trabalhar no Bradesco. Tá. E eu acabei indo, enfim, tinha muito benefício, o salário era muito bom, eu estava muito satisfeito no cartório, mas acabou vindo uma proposta muito boa do Bradesco, e é engraçado porque veio a proposta, por quê? Porque o Bradesco, antigamente, a gente está falando uns aninhos aí para trás, o que acontece? Hoje tudo é eletrônico. Até o protesto hoje, você aqui da sua empresa, você dá um comando de protesto, por exemplo, e o protesto ele é por indicação, ele é eletrônico, a duplicata. Eu sou da época que o banco levava as duplicatas no cartório para dar entrada no protesto, as duplicatas físicas. Ele levava o título, a duplicata. E a gente atendia muito o pessoal dos bancos. E eu peguei uma grande afinidade. E por coincidência no banco, uma pessoa teve um problema de saúde sério que fazia esse trabalho e o banco acabou me contratando para fazer isso. Porque eu já conhecia muito de título de crédito, já conhecia bastante de protesto e o banco precisava de alguém para fazer o que a pessoa que eu atendia fazia. E aí eu não pude deixar passar essa oportunidade e acabei ficando no banco e também... assim, não me arrependo, foi muito bom, porque eu trago comigo hoje, e no banco eu fui lá, cheguei até a trabalhar na gerência lá de pessoa jurídica, porque eu trabalhei no Bradesco na agência da Costa e Silva. Sim. Então eu trabalhei no cartório de registro de imóveis e trabalhei na agência da Costa e Silva, a gente conheceu a cidade inteira, né? Sim. E o que acontece? Eu trago comigo até hoje, André, fazendo 14 anos de advocacia agora, nesse mês de agosto próximo. Clientes que eram clientes que eu atendia lá na agência 280.
gente da parte de pessoa jurídica e empresa que eu atendia lá e que há 14 anos estão comigo. Olha a importância. Histórias são fatos civis, né, doutor? Sim. Bacana você contar dessa sua relação social com as pessoas da cidade, o social de verdade, porque hoje eu percebo também no jovem, fica aí até a dica, eu percebo muitos se promovendo nas redes sociais, fazendo aquele barulho todo, mas não vive o dia a dia do offline, não tem a mesma amistosidade que a pessoa tem da parte social, né? Não tem essa... Então nós, eu acho que os de idade mediana, igual você, teve esse privilégio de ter contato com esse novo, essa nova maneira de se relacionar, mas também ter a oportunidade de ter militado lá no passado, onde as relações sociais eram mais fervorosas, né? Porque na instituição onde você trabalhou, é uma das poucas da cidade, né? Hoje nós temos aí infinitas instituições físicas e digitais, mas essa instituição resolvia a vida de muita gente. Sim. Eu sempre falo, quase todo podcast eu falo dele. Porque para mim o dono do banco era o seu Maneco, pai da chupeta. Quando eu vendia amendoim na praia, meu dinheirinho toda segunda-feira, meu pai me obrigava a depositar 70% do que eu ganhasse, ele queria ver o comprovante do depósito na minha conta. Falava, se você não depositar, eu vou te tomar o dinheiro. Então, eu trabalhava no final de semana, ganhava o dinheiro, tinha que depositar os 70% e eu ia lá falar com o seu Maneco, levar meu cofre, minhas coisas lá. E eu entendo que essa instituição financeira resolveu a vida de muita gente. Eu vi uma vez um empresário que depois levantou para a política, ele estava com um problema lá de uns 4 ou 5 caminhões, e eu vi o seu Maneco negociar com um consultor para comprar os caminhões desse empresário, falou, compra assim, assado e tal. Ele resolvia na prática o problema do cliente, ou não com o banco, às vezes ajudando de um outro empresário. Ele fazia as partes do negócio, era muito bacana o que ele fazia, e hoje ter contato com a esposa dele aí, com os filhos, com o Vinícius também, que é advogado, bem bacana. Mas vamos lá, doutor. Voltando. E antes do Franco trabalhar no cartório e trabalhar no Bradesco, chegou a fazer qualquer outro tipo de trabalho? Porque eu, por exemplo, vendia amendoim na praia. E muitos aqui, quem não vendia amendoim na praia, nada na praia, tomava conta de carro. Rapaz, então vamos lá. Eu já trabalhei numa Kombi de churros. Tá. Manja a Kombi de churros? Sim. Isso na época do colegial. Tá. Na época de temporada, trabalhei, sabe essa Kombi que vai andando aí pelas ruas durante a temporada? E sei fazer churros, pô. Eu que fazia, fritava e servia. Trabalhei com churros, já fiz bastante coisa. Já vendi lanche natural e pipa na praia. Sabe aquelas pipas? Eu e um amigo, a gente vendia a pipa. Sabe aquela que você levanta, várias, e sai andando com a bicicleta? Sim. Já vendi também umas 2 temporadas, vendi pipa na praia. Então tem bastante história aí. Tem. Eu sempre fui muito inquieto desde novo. Eu sempre gostei Eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, desde muito novo. Meus pais até tiveram um trabalho, em uma determinada época da minha vida, meu pai foi muito importante porque como eu comecei a trabalhar muito novo, assim, quando eu já começava, desde os 13, 14 anos eu já estava fazendo alguma coisa, não estava parado. Se não estava fazendo alguma coisa fixa do ano letivo, quando entrava férias de julho, férias de dezembro, janeiro, eu arrumava alguma coisa para fazer. Eu tinha uns amigos ali na rua que eu morava, a gente sempre estava se virando para fazer lanche, para vender pipa, qualquer coisa. E o que acontece? Eu comecei a ganhar um dinheiro e comecei a ter um retorno. Quando eu trabalhei na Kombi de churros, por exemplo, a gente trabalhou num esquema lá, como se fosse de uma sociedade mesmo, e eu comecei a ter um retorno interessante, e eu virei para o meu pai e falei, eu vou terminar o colegial e não vou estudar. Eu vou parar, eu vou montar um negócio, eu vou continuar aqui porque estudar é perder tempo. E aí o meu pai, não sei o que, tal, sempre um cara muito, enfim, tem uma proximidade muito grande, né? A gente tem uma sintonia muito boa, sempre conversando, nunca foi um pai que impôs nada, nunca foi um pai de querer fazer, sabe, imprimir a sua vontade na base da imposição. Não, vai, faz, o que você acha, tal.
Só que a vida vai tendo seus, é o que eu falei para você, a vida vai se encarregando de te levar para os lugares. Ao mesmo tempo, eu gostando de trabalhar, apareceu a oportunidade de trabalhar no cartório, e o cara que não queria estudar, porque achou que queria ganhar dinheiro, começou a trabalhar no cartório, porque gostava de trabalhar, então foi trabalhar novo e descobriu o direito e falou, nossa, não, eu quero estudar isso aqui. E aí foi uma coisa que ninguém precisou impor. Foi uma coisa que nasceu realmente, você está entendendo? É uma coisa que veio daqui de dentro. Mas, de resto era isso, né? Eu sou o primeiro filho, eu sou o mais velho. Era um moleque que gostava de jogar bola na rua. Antigamente dava, né, para jogar bola na rua. A gente jogava bola, jogava taco, né? As ruas, eu morei um tempo no Boqueirão, morei um tempo no Canto do Forte. No Canto do Forte as ruas eram todas de areia na época, a gente jogava bola, jogava taco. No Boqueirão também não tinha um movimento muito de carro. Então é isso, sempre, sabe, estudando e me virando, sempre arrumando um jeito de fazer alguma coisa, de ganhar um dinheirinho. Show. Bacana falar essas coisas, doutor. Às vezes a pessoa vê lá só quem está vendo agora, vê lá o Franco da OAB, o vice-presidente, ou o Franco do cartório, ou o Franco como que está presidente da OAB, talvez acaba não olhando para o ser humano, porque não consegue tirar os predicados que lhes são convenientes, né? E a gente sabe que, eu costumo dizer que a sociedade ela tem várias maneiras de se comportar. Para mim não importa como o camarada se comporta com o padre dele, com o pastor dele, com o camarada do cartório, importa como ele é de verdade, né? Então, é pegar o Dr. Franco Antunes lá na sua essência, e para a sorte do pessoal da Jovem Advocacia, ele está aí na coluna do meio. Ele nem é tão jovenzinho, mas também nem tem a idade tão avançada aí do tempo que o arco-íris era preto e branco, para poder não ter a sabedoria de absorver o novo. Eu vou te falar, eu até gosto de falar disso quando você fala para trás, porque assim, as pessoas me veem hoje, e eu escuto falar, o pessoal brinca muito comigo, o pessoal fala assim, Franco, você tem cara de rico. Né? O pessoal fala para mim que eu tenho cara de, você tem cara de rico, você, não sei o quê. O pessoal não faz, eu falo assim, gente, meu pai é funcionário público a vida inteira, né? A gente nunca passou dificuldade nenhuma, minha mãe também, meus pais, os dois são aposentados aqui da prefeitura da Praia Grande, né? A gente não passou nenhuma dificuldade, pelo contrário, a gente teve uma vida legal, mas também não foi nada muito, sabe, nada que você fale, nossa, como viveram a vida de uma maneira opulenta, né? Pelo contrário, a gente viveu uma vida muito legal, muito tranquila, mas sem luxo, sem nada, aquela vida. E as pessoas não têm essa visão, né? E quando fala assim, não acredito, você trabalhava numa Kombi de churros, né? Mas você que fritava os churros, eu falo assim, fritava, eu que fazia os churros, queimava o dedo ali com a massa quente, botava para fritar. Eu falo assim, eu não vejo você fazendo isso, né? É engraçado como que as pessoas olham pra gente, vê a gente de gravata, vê a gente de terno, né? E acham que a gente acha que a gente nasceu desse jeito. Eu tenho a sensação que eu tenho um problema, doutor. Como eu joguei dama e xadrez, sou lá aluno da professora Inácia, eu representava ela de jogar dama e xadrez. Se eu memorizar uma jogada, então eu tenho o senhor aqui na minha mente, fora aquela camisa branca e a calça preta, hora de bicicleta, entregando alguma coisa pelo cartório, e hora, não sei se era de moto ou mobilete. Era de bicicleta. Era a camisa branca e a calça preta. Sim. E hoje eu acho que eu não sei como é que está lá no cartório, mas hoje eu acho que eles têm um uniforme mesmo com o nome do cartório. Na minha época, a gente era a calça preta e a camisa branca mesmo, sem marca nenhuma, mas era vestimenta mesmo nossa. E eu ia trabalhar de bicicleta. E a gente virava e mexia, fazia alguma coisa e saía de bicicleta para fazer alguma coisa do cartório também, para lá e para cá. Eu entrei muito novo lá. Eu saía, eu era aquele cara que saía para comprar o lanche do pessoal, muitas vezes para o pessoal fazer a vaquinha, vamos comprar para tomar café da tarde aí. Quem que vai comprar? Vai o Franco, né? Lá vi o Franco, pegava a bicicleta, saía e ia comprar. O pessoal no cartório bacana pra caramba. Você falou da dona Inácia, o Zé, que é o oficial substituto, José Rodrigues, que era, né, um cara que estava ali sempre com a gente ali tomando, né,
tomando conta ali do pessoal todo, dos funcionários. Foi um cara sempre muito bacana, sempre muito tranquilo. Então, eu estava sempre por ali, né? Porque eu quando eu entrei no cartório, eu era o mais novo. Depois entrou um colega meu também que trabalhou, entrou na mesma época, acho que um mês, 2 depois de mim, que é 1 ano mais novo que eu, que é o Leandro Neumair Gomes. Sim, ele é advogado, doutor Leandro, e a gente trabalhava um do lado do outro. E é um amigo assim, é um cara que eu considero um irmão assim que eu tenho para a vida, porque é um cara que a gente dividiu ali aqueles primeiros passos. Então nós éramos os mais novos do cartório. Se não sobrava para mim, sobrava para ele. Eu e o doutor Leandro estamos sempre juntos em algumas situações de cliente. Sim. Ele tem a humildade, mesmo como advogado, de me consultar. André, nesse aqui negócio, tem alguma coisa que você sabe? Porque você é modesto, mas você é uma enciclopédia, né, aqui da cidade. Você conhece aqui, vamos dizer aqui, você conhece a nossa carta de zoneamento como a palma da sua mão. Não, nem tanto zoneamento, é mais as histórias do imóvel. A cidade cresceu muito e conforme vai ficando escasso as terras, eu percebi que alguns comerciantes migraram para a construção, uns por ignorância e outros depois com má fé mesmo, alguns para fugir de burocracia e outros para poder tomar de terceiro, rolos nessa parte de bens imóveis, de terreno, que o terreno tem um alto valor agregado, um alto potencial econômico, né? E tem alguns terrenos em alguns lugares que estão escassos, então a gente sempre está ali discutindo algumas remanescentes de gleba, remanescentes de área, família X, quais são as histórias que tem, que não está no mundo, né? Porque nem tudo às vezes tem um processo ali que aparece, mas você sabe da história, então ele tem essa humildade da gente estar batendo papo e consultar o que ele não está vendo lá no processo. Então ele sempre acaba me perguntando. Mas vamos lá, doutor. Falar ainda do doutor Franco. O doutor Franco, nós falamos do doutor Franco da ordem, eu trouxe o doutor Franco na sua parte pessoal, até falar com você falando que você ia buscar, você só passou a buscar as coisas do pessoal porque já não estava mais do cartório ali na Praça do Índio, ali onde eram as obras de antigamente. Porque ali, eu trabalhei num bar ali em frente. Quantas vezes eu não levei porções lá pro pessoal? Pode perguntar pro seu José. Pega pizza? Não, era do lado da Pega Pizza, mas de frente é a Cantina Belas Artes, que era do Nicole no Molina. Eu levava ali umas porções de calabresa, eles gostavam muito de porção de lombinho. Levava diversas porções lá e adorava, ganhava muita caixinha ali do pessoal. Eu pagava boa parte dos meus consórcios com a caixinha que eu ganhava do pessoal do cartório, né? Sim. De sexta-feira essa turma embalava lá, se deixasse e dormia ali, ele jogando truco. Sim. O Zé, o Chicão, logo quando tinham ido de Itararé, eu acho. Ele estava aí há pouco tempo, então ele tinha um jeito diferente, ele jogava um truco e tal, e eles tomavam chopp, tomavam cerveja. Naquela época eles tomavam muita Mulchen, era Mulchen e Kaiser Bock na época, e eu adorava ali o convívio, eu ficava nesse pessoal de cartório. E ali mais pra frente, quando eu entrei no segmento imobiliário, foi que eu fui me relacionar e me relaciono com eles ali todos os dias. Doutor, eu aqui tenho o costume de pouco perguntar, mas de repente a gente entra algum tema, se eu sentir confortável de falar, ou não, se eu fico à vontade. Eu gostaria de falar de 3 temas atuais, tá? A nossa região, ela vive da construção civil. E a gente percebeu que, por conta da pandemia, diversas famílias anteciparam os seus sonhos futuros de imóvel na praia por presente. Mas também essa mesma pandemia, que é algo novo para nós todos, trouxe surpresas para quem está no meio empreendendo, né? E a gente percebeu aí, no curso de algumas construções, algumas empresas tiveram problema e está impactando na vida do consumidor. A OAB está atenta a esses acontecimentos? Não? Olha, fica à vontade. Não, aqui a gente não tem filtro, né? Está aqui para conversar. E assim, a OAB está sempre atenta a tudo o que acontece na sociedade. É claro que às vezes as pessoas podem ter a impressão que a OAB
vai ser uma entidade que vai punir ou que vai tomar alguma medida contra determinada empresa, contra determinado segmento, e não é isso. Mas que ela está atenta, ela está. Principalmente na questão da ajuda, como eu falei para você anteriormente. A OAB está atenta e está disponível para ajudar qualquer problema que a gente tenha aqui na cidade, aqui na Praia Grande. Então, essa questão imobiliária talvez seja uma questão pontual que você está se referindo aí, na construção civil. A OAB, se for solicitada, se for instada, com certeza a OAB vai estar de portas abertas, a OAB vai estar disponível para ajudar, se puder ajudar de alguma maneira. Ou seja, a OAB ela não vai de ofício lá interferir no dia a dia, mas se de repente for colocada ou por empresário, por cliente... Porque a OAB, na verdade, vamos lá, né? Se ocorrer um problema entre um construtor e entre uma pessoa, e a pessoa for fazer uma reclamação na OAB, não tem muito o que a OAB fazer. A OAB muitas vezes orienta, diz o que tem que ser feito. Olha, você tem que procurar um advogado, se você achar que você tem que entrar com uma ação, se você entende que tem algum ilícito penal aqui, se tem um crime, um delito, você procura o Ministério Público, procura a autoridade policial, a OAB acaba orientando. Mas muitas vezes a OAB pode, se quiserem, a OAB pode ser uma mediadora, a OAB pode ser uma instituição que está ali para mediar, que está para conciliar, por que não? Entendeu? A gente tem, dentre as 42 comissões que eu passei para você, nós temos uma comissão específica de conciliação, né? Inclusive a gente já até, em reunião com alguns juízes aqui da cidade, a gente já colocou essa comissão à disposição, se eles entenderem necessário fazer alguns mutirões de conciliação para tentar dar uma diminuída nos processos, porque o volume de processo é muito grande para julgar, né? E quando a gente consegue conciliação em processo, a gente tem uma diminuição do número de processos para despachar, para dar decisão, para julgar, e isso impacta na celeridade, porque os que continuam acabam correndo mais rápido. Então a gente já se colocou à disposição do judiciário, e eventualmente, havendo algum problema aqui na cidade, se entenderem que é caso para fazer mediação, para abrir roda de conversa, você está entendendo? Se precisarem do nosso espaço físico, a OAB está disponível mesmo para ajudar. De repente, porque no caso que eu mencionei, não dá para ter agir de valor, se é atual ou se foi algum problema pontual, mas de repente até como corretor, também me coloca à disposição no sentido de a gente ajudar e ajudar a cidade, que a gente acaba ajudando a cidade porque a nossa indústria aqui é a indústria da construção civil. Mas ainda partindo dessa questão dos 3 pontos que eu ia colocar. Mediação e arbitragem. Eu estudei direito, não tenho essa vocação de militar no dia a dia igual vocês, né? De forma direta, respeito muito, eu acho louvável, eu não sei lidar com o problema. Para mim, eu estou numa situação muito confortável de viver aqui das alegrias. Sim. Porque é tudo maravilhoso. E ele, pronto, o advogado tem um problema. Ele tem que lidar com o problema, fazer a pessoa resolver o seu problema, e muitas das vezes também, nem sempre é só da sucumbência, e às vezes parte dos seus honorários, vem depois que a pessoa recebe para poder estar. E isso às vezes demanda anos para poder estar recebendo, e dependendo da boa vontade e boa fé de quem teve o resultado para poder estar ali pagando o advogado. Então, o negócio de apertar os outros não é muito a minha área. Não me sinto confortável, não gosto dessa coisa do conflito. Eu estou na zona de conforto aqui, é só risada, só alegria, é tudo maravilhoso. Doutor, sempre fui um entusiasta pela questão da Câmara de Arbitragem, porque eu imaginava que era parecido com aqueles filmes que eu vejo. Eu sou um fanático, assisto Swing à noite, né? Uma série que tem na Netflix. E eu percebi que a Câmara de Arbitragem no dia a dia não tem nada a ver com aquilo e tal. E percebi também que fora a iniciativa privada tem interesse de estar montando as suas câmaras, primeiro pela parte de estar oferindo resultados, uma proposta de dar celeridade. No começo do ano passado a gente percebia que
a ideia era de fazer e tentar resolver problema entre os iguais, entre os empresários, enfim. E hoje eu percebo que o pessoal está promovendo outras particularidades aí no direito do trabalho, na parte do consumidor. Eu vi uma foto semana passada numa página na internet, até me causou estranheza, de um agente político, de um advogado e mais 2 juízes. O que leva a sociedade a ter interesse na Câmara de Arbitragem, os empresários como negócio, e o que leva os juízes a ter interesse nas câmaras de arbitragem? É uma maneira saudável de diminuir o número de processos? Qual é o ponto de vista do Franco e da OAB? Eu acho, assim, esse é um tema muito delicado aqui, né? A gente não está aqui para falar mal da arbitragem, né? Muito menos da conciliação e da mediação, que são coisas diferentes. Geralmente uma câmara arbitral, ela também faz conciliação e mediação. Agora, o que acontece? A gente tem que pensar na nossa realidade da Praia Grande aqui. Porque, como você disse, hoje, com a reforma trabalhista que nós tivemos, a gente tem um monte de câmara de arbitragem por aí fazendo rescisão, fazendo acordo trabalhista, fazendo rescisão na câmara de arbitragem, vendendo a imagem, né, para as empresas, vendendo a imagem para as pessoas, de que fez lá e é pedra em cima do assunto. E a gente sabe que não é. Tá? Não é um, não são 2, não são 3 casos aí de acordos que são feitos na arbitragem trabalhistas e que depois vai, judicializa e a Justiça do Trabalho mitiga aquele acordo que foi feito na arbitragem e reconhece, se tiver direito para reconhecer. Tá? Vou te dar uma opinião minha, eu enquanto advogado, eu enquanto profissional do direito. Acho que está correto esse entendimento da Justiça do Trabalho. Tá? Eu acho que não pode fechar a porta da Justiça do Trabalho para o trabalhador e você muitas vezes fazer esse tipo de tratativa na arbitragem, isso pode caminhar para um lado de uma supressão de direitos, não é verdade? Enfim. E eu também entendo que direito do consumidor não é matéria para tratar na Câmara de Arbitragem. Isso é um entendimento pessoal meu. Tem gente que trabalha com direito que entende diferente, que entende que se no contrato lá que estabelece a relação do consumo, se tiver uma cláusula que está redigida de maneira clara, que não deixa margem para dúvida, o consumidor sabe que está assinando aquele contrato com a Câmara com previsão de arbitragem, que está tudo bem. Eu sou um cara bem conservador no direito. Se a gente for falar de direito, se você for falar de direito comigo, direito do consumidor, direito do trabalho, direito criminal, eu sou um cara conservador. Tá? Eu sou um profissional do direito que eu sou da ala conservadora. Então, se você conversar de direito criminal comigo, eu sou mais garantista mesmo. Tá? Eu sou daqueles que foi totalmente contra a prisão em segunda instância, que achou um absurdo, que se rebelou, que emitiu opinião pública e que foi criticado por muita gente da sociedade porque as pessoas não entendem por que não tem que prender depois de segunda instância. Achavam que eu falava isso porque eu estava defendendo Lula e não tinha nada a ver com Lula, tinha a ver com o direito. Sem olhar quem. Sem olhar quem. Até porque amanhã ou depois pode ser o filho da pessoa que está fazendo a crítica na gente. Sim. Entendeu? Que está sendo condenado após a segunda instância. E na Justiça do Trabalho, eu penso da mesma maneira. Eu penso que a Justiça do Trabalho tem que estar lá à disposição do trabalhador, porque a gente sabe que, por mais que o tempo vai passando e as relações de trabalho vão se aprimorando, a gente ainda tem muito problema nesse nosso país continental com relação a essa questão do trabalho, você está entendendo? Do trabalhador ser lesado nos seus direitos, não ter todos os seus direitos pagos. O trabalhador não pode deixar de ter a Justiça do Trabalho para ir lá reclamar o seu direito. E o direito de consumo, você que fez faculdade de Direito, você sabe muito bem que o consumidor também é a parte fraca da relação, é o hipossuficiente. Né? Você pega o consumidor diante de uma construtora, por exemplo, olha o poder econômico diante de um banco. Você vai querer resolver uma relação derivada de uma cédula de crédito na arbitragem?
Você vai querer resolver um problema derivado de uma celebração de uma promessa de compra e venda, sei lá, com uma construtora gigante na arbitragem. Olha a desvantagem. Mas na arbitragem está lá a presença do advogado, tem o árbitro. É matéria que é para o Estado. É matéria que é para o Estado julgar. Não dá para você obrigar. Você não pode, poxa André, se a gente num contrato de consumo não pode, se a justiça ela mitiga até a cláusula de eleição de foro, muitas vezes você celebra um negócio em São Paulo e está lá no contrato que São Paulo é o foro competente para dirimir quaisquer questões relativas àquele contrato. E o consumidor mora na Praia Grande, pois ele entra com a ação na Praia Grande e o judiciário diz o quê? Tá certo, é relação de consumo, é hipossuficiente. Temos que facilitar o acesso à justiça e ele pode sim entrar com a ação no foro do domicílio dele. Você acha que isso, quando chegar nos tribunais, o tribunal vai dizer que esse consumidor tem que ficar refém da arbitragem? Aonde tem custas, aonde tem valores a serem pagos, você está entendendo? Então, assim, eu penso que para isso a arbitragem não cabe. Agora, não que a gente é contra, a OAB não é contra a arbitragem. A gente só pensa que a arbitragem ela tem que ser feita de uma maneira adequada, né? Ela tem que ser feita. As câmaras de arbitragem podem ser montadas, elas podem ser de mediação e conciliação também, elas podem ter inclusive o seu cadastro com o Tribunal de Justiça para fazer conciliação e mediação até de processo que já está em curso. Então eu acho que é uma atitude louvável, porém a gente precisa discutir. A posição da OAB hoje com relação à Câmara de Arbitragem, ou mesmo Câmara de Mediação e Conciliação privada aqui na cidade, é no seguinte sentido: não podemos fazer as coisas de maneira assodada, sem conversar com a advocacia, sem entender como as coisas estão acontecendo, sem entender aonde vai ser a Câmara, quem vai ser o responsável pela Câmara, aonde que as pessoas que vão trabalhar na Câmara vão se capacitar, porque tem tudo isso. Essa é a preocupação da OAB. E a gente tem a experiência de que qualquer coisa, em qualquer segmento, se for feita de maneira apressada, se não for feita de uma maneira premeditada, com projeto, ela não vai sair de uma maneira adequada, não vai ser satisfatória. E é isso que a OAB não quer. Se for para ter uma Câmara de Arbitragem na cidade, a gente quer que a Câmara ela esteja completamente preparada e pronta e de uma maneira adequada para prestar o serviço que ela está se dispondo a fazer. Só que não dá para a gente, em 2 meses, instituir uma Câmara de Arbitragem. Esse é o X. Show, doutor. Show. Ainda partindo dessa... Vou fazer o terceiro apontamento para o senhor. O Estado de São Paulo, um dos maiores estados do país, eu não digo em território, mas sim de movimento real, econômico, financeiro, e as pessoas procuram o nosso estado para vir estar morando. E aqui acaba tendo muito conflito no estado. A nossa região, por sua vez, não é diferente, porque é a quarta cidade mais visitada do país. Nós temos mais de 110 mil imóveis legalistas na nossa cidade. Ou seja, que além de ser a segunda casa, às vezes é o segundo fogão do camarada. E a vara de família aqui que deve falar. E a gente tem muitos processos aí físicos com prejuízo por conta de não ter a mesma celeridade dos processos digitais. E eu sempre contestava o Gonçalves no passado, quando era presidente, falava, lá no Mato Grosso do Sul os caras já estão digitalizando os processos. Desde 2018 já tem processo digitalizado lá por CIF, belezinha, tal. E eu percebi que agora o Tribunal de Justiça estava digitalizando os processos físicos. Como que está isso, doutor? Então, o tribunal, ele entendeu por bem dar início aí a essa digitalização dos processos físicos. E para nossa felicidade, Praia Grande está no grupo das primeiras cidades a fazer essa implementação. Então estamos hoje em processo de digitalização dos nossos processos. Eu creio que em alguns meses Praia Grande não tem mais processo físico. Show. E isso para a gente, eu acho que o tribunal teve a sensibilidade de incluir a Praia Grande, até pelo déficit que a gente tem aqui de varas
De varas, porque Praia Grande tem um movimento, se você for pegar por vara, muito maior do que Santos, muito maior do que São Vicente, seja em vara civil, seja em vara criminal. Poxa, Santos tem 10 varas cíveis, acho, 10, 11, não sei quantas tem, não sei, 6 varas criminais, não recordo o número ao certo, São Vicente tem mais. Praia Grande agora instalou mais 2 varas cíveis, tem a 4ª e tem a 5ª, mas Praia Grande instalou as varas, mas porém o cartório é conjugado. Então o que acontece? O cartório da primeira vara também faz de outra, o da terceira também faz de outra. Mas mesmo assim é um avanço, entendeu? É uma evolução. E eu acho que o tribunal ele resolveu colocar Praia Grande, porque Praia Grande já foi tão esquecida pelo tribunal com relação a remanejamento de funcionário, não é só de juiz não, a gente precisa de escrevente, a gente precisa de auxiliar. E o tribunal muitas vezes deixou tanto de olhar para Praia Grande que eu acho que agora ele falou, não, eu vou botar Praia Grande de primeira lá para digitalizar os processos, porque aí lá que está com pouca vara e está com déficit de funcionário, digitalizando fica mais fácil. Como tem muita gente trabalhando em casa, vai ficar mais fácil. E é fato, o processo digital ele anda muito mais rápido do que o processo físico. Você economiza muito mais tempo. Você, quando protocola uma petição, você não precisa mais do funcionário para furar e para encadernar a petição dentro do processo. Ela entra direto. Você não precisa ter que chegar no horário que fora está aberto para ir lá juntar o documento. Né? Exatamente. Você pode buscar o filho na escola, jantar e depois... E aí ainda tem o prazo até meia-noite. Ainda dá para protocolar depois da janta. Isso, você ainda acaba protocolizando. Mas para a gente aqui, para a nossa realidade, vai ficar muito bom. Vai ficar, eu já tenho alguns processos meus que foram digitalizados. Poxa, uma maravilha. Era uma maravilha. E como é engraçado, né, André? Porque eu venho da época do processo físico. Eu comecei no processo físico e eu lembro, eu falo isso para todo mundo. Acho que eu já repeti essa história umas 10 vezes. No último dia do processo físico, era uma sexta-feira. Na segunda começava o eletrônico, começava assim, não se dava entrada em mais nada físico. E aí, eu estava numa época que eu tinha muito processo em tudo que é cidade aqui da Baixada. Eu não sei se você lembra daquelas ações de financiamento de carro, das tarifas que cobravam nos financiamentos, tarifa de boleto, tarifa de cadastro, as financeiras que embutiam as tarifas nos contratos de financiamento, e aí entrava-se com as ações para pedir a devolução, pedia-se em dobro, inclusive por má fé, alguns juízes davam, outros não. Eu tive muitas ações dessas, né? Eu tive muitas ações dessas. E eu lembro que eu tinha umas 12 que estavam encavaladas no escritório para dar entrada. Chegou nessa sexta-feira, a gente fez um mutirão. Falou assim, você vai para o Guarujá, você vai para Santos, eu vou para São Vicente, você vai aqui em Praia Grande, vamos distribuir as ações, porque segunda-feira começou o processo físico, uma porcaria esse negócio, nós estamos na roça, não vai dar certo isso daí, então vamos distribuir nossas ações físicas. E corremos e distribuímos as 12 ações, beleza. Deu um tiro no pé. Rapaz... Aí começou o processo físico, a gente tem a repulsa de início, né? Novo, né? Passou um mês e meio a gente já estava tinindo no processo físico, PDF, guia e tal, e que não sei o que lá. No processo eletrônico, perdão. E aí saía a publicação pra gente, a gente já acessava dali da mesa e olhava, não precisava mais ir ao fórum para olhar o processo. Aí começou. Manifeste-se o autor sobre a certidão do processo lá do Guarujá. Assim, não acredito que eu dei entrada nesse processo físico, vou ter que ir lá no Guarujá para dar uma olhada para ver o que aconteceu no processo, ou vou ter que pedir para alguém lá para ver. E ficaram um monte, a gente não vendo a hora dos processos físicos acabarem. Então, assim, é um barato, né? Esses processos agora que remanesceram, que estão virando digitais, uma maravilha. Uma maravilha. Tá. E ao ver, doutor, não digo proficiência, mas eu digo de estar qualificando. Ela fez e vem fazendo algum trabalho de tentar manter o pessoal antigo conectado com essa coisa do novo? A OAB, a gente periodicamente faz encontros, principalmente voltados para a jovem advocacia, mas que muitas vezes aproveita também para o advogado ter um pouco mais de idade.
para tirar dúvida de peticionamento eletrônico. O advogado, quando chega novo, ele recebe a carteira da OAB e a segunda coisa que ele tem que fazer é o certificado digital, que é a assinatura eletrônica dele. Só que a gente não tem um sistema só de peticionamento eletrônico. A gente tem na Justiça Federal 1, que é o PJE, mas que é diferente do PJE da Trabalhista. No Juizado Especial Federal já não é o PJE, é interno lá dentro do site que você faz logado. A gente tem o ESAGE na Justiça Estadual. Quem advoga no Paraná tem que fazer por outro sistema, que é o... Oh meu Deus, me fugiu o nome agora aqui, não é ProJuiz aqui, é software de escritório. Mas tem outro sistema. Quem vai muito com recurso especial para o STJ, o STJ, o peticionamento eletrônico lá dentro é diferente. Então, assim, a gente orienta. INSS, quem faz advocacia previdenciária, faz pelo meu INSS, a parte administrativa, tá? Não a parte federal, que aí o processo judicial é no PJE. Mas a OAB tem convênio, né, para o processo eletrônico administrativo. Então a gente dá curso, a gente tem cartilha da OAB aqui, ensinando o advogado a peticionar, a trabalhar nos principais sistemas eletrônicos. E fora isso, a gente tem as salas de apoio. A gente tem, hoje a sala de apoio do Fórum Estadual está fechada, porque o Fórum está num processo de reforma um pouco longo. A pandemia. E deu uma atrasada. Há uma possibilidade de um retorno rápido agora, vai depender de umas questões aí, a gente já estava até conversando lá com o diretor do fórum. E a nossa sala fica numa parte mais crítica do prédio, que é a parte que é o prédio mais antigo. Do fundo. Então assim, mas nós temos uma sala de apoio lá, nós temos uma sala de apoio na Justiça do Trabalho, no Fórum Trabalhista, e a gente tem a sala de apoio na própria sede da OAB, que é do lado ali do fórum. E a gente tem funcionário em cada uma dessas salas de apoio capacitado para poder auxiliar o advogado, o jovem, o novo, se ficar com uma dúvida, a peticionar, a converter para PDF, a montar uma pasta digital. Então a gente dá sim. Hoje, se o advogado for na sede da OAB e procurar para você ter uma ideia, André, não só peticionar. O advogado hoje ele vai na OAB com o notebook dele, porque às vezes ele não está conseguindo baixar os drivers e adequar o computador para poder fazer o peticionamento eletrônico, porque até reconhecer o certificado, uns são com Java, outros não são. Muitas vezes o advogado tem dificuldade. Posso te dizer uma coisa? Eu mesmo, o meu quem baixa são as meninas lá da OAB. Eu não consigo baixar. Eu aqui não faço nada. Eu comprei um notebook novo e eu fui tentar fazer sozinho, mas eu não consegui instalar o negócio para fazer rodar o ESAGE lá, que é o do estadual. Elas que fizeram para mim lá. É que nós somos do Fazenda, doutor. Eu fiz burologia em aula, né? Não, eu acabei de falar para você que eu fiz processamento de dados. Não, mas eu fiz mais. Técnico de informática, né? Ainda bem que eu fui trabalhar no cartório para escanear, né? Eu estudei em Árvore, você sabia? Ah, é? É um dos poucos estudantes de Árvore aqui. Não sabia. Em Árvore? Ah, em Avaré. Não, em Árvore. É em Árvore. Eu pensei que era em Harvard. Não, burologia em Árvore. Entendi. E eu tenho dificuldade aqui, as meninas que acabam me ajudando. Até ia fazer um comentário para o senhor, né? Como as coisas mudam, né? Antes da pandemia, eu até fiz apontamento, porque eu não só sei viver na sociedade, eu gosto de me intrometendo, eu tenho uma mania feia de ficar assim, a sala de vocês está pequena e tal. Eu achava pequena a sala. Só que quando começa a pandemia, as salas voltam a ficar grande, que quase hoje quase ninguém vai para os fóruns. Doutor, começou a pandemia, nós percebemos aí uma mudança que eu, minha maneira de ver, que gosto das coisas cristalinas, com celeridade, transparentes, olhando como parte, tá? Para evitar conchavo daquele advogado do sobrenome X ou Y, que é parente do desembargador, é filho do fulano de tal, porque a gente percebia que os advogados convencionais, advogados de primeira instância, e segunda e terceira instância, em especial terceira instância, tinha que um terceiro advogado com sobrenome X e falar com quem tinha que falar para poder estar buscando os direitos do seu cliente. E vem a pandemia, a gente percebe que todos os advogados, de forma democrática, o de primeira instância, tanto o advogado com sobrenome da família do desembargador aposentado,
do ministro aposentado e o advogado que acabou de se formar, filho de um comerciante, passou a ter o mesmo acesso e a mesma forma de ser atendido, pelo menos porque passou a ser os atendimentos e as audiências eletrônicas. Como o senhor olhou para tudo isso aí? Foi um avanço, não? E trouxe economicidade, transparência, e essa minha perspectiva, o senhor acha que ela acaba sendo uma perspectiva pessoal? Tem isso ou não tem? Por favor, se o senhor puder também. Não, assim, foi um lado bom, sim, da pandemia, né? A virtualização dos atos, não dá para negar. A gente gosta, viu, de uma audiência presencial, de uma sessão de julgamento presencial, defendo bastante. Na verdade, eu defendo a faculdade das partes optarem para o que querem. Você pega hoje na Justiça do Trabalho, por exemplo, as partes podem optar por fazer tudo digitalmente, a prática dos atos, pelo menos estava podendo. Agora, se tiver uma parte que fala, não, eu não quero, eu faço questão que a audiência seja presencial, faz presencial, não tem problema. Mas ajuda muito. A virtualização fez com que você não precisasse mais pegar um avião para fazer uma sustentação oral num tribunal de justiça de outro estado. Olha a economia aí. Lá no Paraná, entendeu? Você não precisa ir lá para fazer uma audiência, você pode fazer daqui, é muito mais tranquilo. Ajuda até o cliente, muitas vezes o cliente que trabalha não precisa se ausentar o dia todo do trabalho, meio expediente, ele consegue fazer no intervalinho ali, ele joga o horário do almoço dele para um pouquinho mais tarde, faz a audiência ou antecipa um pouquinho. Então, assim, eu vejo de uma maneira muito, mas muito positiva mesmo a virtualização. Só que eu acho que não pode ser imposto. E a gente tem visto um pouquinho de imposição aí dos tribunais, do judiciário. Gostou? Acostumou? Faz. Eu acho que não. Eu acho que tem que ficar na seara da opção e a parte poder optar. A critério das partes, exatamente. Mas o senhor não acha que esse meu sentimento, eu estou isento para falar, como o senhor não está falando só como advogado, como presidente da ordem, mas eu percebi que, em especial em Brasília, eu percebia que quando fosse para Brasília, tinha muito essa questão, o advogado X, o sobrenome Y lá da cidade Y, talvez não teria o mesmo atendimento e a mesma oportunidade de estar despachando como vou dizer para o senhor pela Lava Jato. Porque algumas empresas contratou o advogado X, o sobrenome Y, que a esposa o marido foi ministro, ex-ministro, desembargador. Isso a gente sabe, infelizmente, que existe não só dentro da advocacia, isso existe em todo lugar, né? Sim. Isso existe em todo lugar. Pessoas que têm mais trânsito do que outras em uma série de lugares. Não é para ser assim, não é isso que a gente quer, não é isso que a instituição quer, né? O atendimento tem que ser dado para a advocacia toda. A virtualização permitiu despachar com mais facilidade, né? A virtualização também ajudou muito com relação ao respeito às prerrogativas profissionais. Antigamente a advocacia tinha muita dificuldade de provar uma violação de prerrogativa, às vezes, numa audiência presencial que não tinha uma gravação, não tinha uma testemunha, acontecia o que acontecia e ficava o dito pelo não dito. Hoje, com uma audiência virtual, a audiência está gravada. Os abusos. A gente tem visto aí nas redes sociais, a gente tem visto aí na internet vídeos, né, que viralizam de juízes, de desembargadores que às vezes se excedem um pouco, de que não caçam a palavra de advogado, enfim, tratam o advogado de uma maneira inadequada e a virtualização está servindo de base para que a OAB possa tomar as providências necessárias quando isso acaba, que é fazer as representações contra essas pessoas nos órgãos que elas pertencem, fazer as representações internas da OAB para fazer os desagravos. Isso ajuda muito, entendeu? Isso é muito benéfico. Agora, de chegar, eu acho que ajuda um pouquinho também, né? Vamos parar para pensar aqui. Você falou aquele advogado que é mais novo, que não tem quase processo, se ele tiver que ir lá no STJ para despachar com o ministro, você acha que ele vai conseguir? E como vai ser? Vai depender da postura dele, né? Ele tem o direito. Mas se vão tentar obstaculizar esse direito, não vão?
Sim. Vão criar barreira. Já acontece com o juiz de primeira instância em alguma cidade. Praia Grande, graças a Deus, nesse ponto a gente não pode reclamar muito. A gente hoje está com uma rotatividade um pouquinho maior de juízes, mas a gente vem de um tempo que eram os mesmos juízes aqui já há bastante tempo, e a gente não tem problema assim com relação a isso, a entrar, bater, conversar, despachar. Se ele vai dar o que a gente quer é outra coisa, né? O mérito é o mérito, né? Vai da convicção dele, mas a gente aqui, mas poxa, eu já tive vezes que eu fui a Santos, que eu fui a São Paulo, e a pessoa que estava ali na antessala falou, não, o juiz não despacha. Aí eu falei assim, é mesmo? Eu falei, mas vai despachar, né? E entrei, até porque a gente não precisa de autorização para entrar na sala, né? O advogado tem livre acesso, é óbvio que a gente tem respeito, a gente é educado e a gente não sai usando a prerrogativa, enfiando a prerrogativa na cara de ninguém. Mas também se tentarem obstar o nosso exercício profissional, é o que eu digo, se chegar lá no gabinete de um desembargador, de um ministro e não quiserem deixar você entrar, você passa a mão na maçaneta, abre e entra, porque você tem o direito de entrar. E se vier alguém, alguma segurança, fizer alguma coisa, te tratar de uma maneira truculenta, aí você vai chamar o advogado, tem que chamar o AB. Entendeu? Tem que chamar o AB. É isso. Tá. Show, doutor. Doutor, eu penso que esse bate-papo aqui vai agregar muito na vida da sociedade. O camarada aí, o cidadão comum, como ele faz para ter acesso ao AB? Quais são os telefones, os meios de comunicação para entrar em contato com a AB? Tem rede social? Olha, tem rede social, tem o site, oabpraiagrande.org.br, tem redes sociais, OAB Praia Grande. Rapaz, não me pergunta o telefone fixo de cabeça, porque hoje a gente não sabe mais os números de telefone dos lugares. Depois nós vamos ter para colocar também para o pessoal, né, Camilo? Coloca aí na descrição. Tem WhatsApp, tem telefone fixo, tem tudo. E a pessoa que gostou do Dr. Franco, gostou da narrativa do Dr. Franco, o Dr. Franco pode deixar... Pode seguir lá, o Instagram é Franco Antunes ADV, de advogado, tá? E o Facebook é Franco Antunes, pode seguir a gente lá. Então tá. Doutor, gostou do nosso bate-papo? Pô, gostei bastante, você é um cara gente boa, a gente já se conhece faz tanto tempo, eu me sinto em casa aqui, né? Eu gosto de falar de direito, gosto de falar de OAB, mas de uma maneira menos engessada, de uma maneira mais informal. Né? Não é que o pessoal tira um sarro da minha cara, o pessoal fala pra mim que até quando eu sou informal, até quando eu tô informal, eu tô formal pra caramba, entendeu? Então o senhor tem que vir estudar comigo, que eu falei o senhor, MBA, Borologia em Árvore. Borologia em Árvore, você não conhecia? Não conhecia, comecei eu fiz inteiro. Passei a conhecer hoje. Borologia em Árvore de João Bolão, que tinha na pista antigamente. Na Maré tinha um monte. A Maré era inteira de jambolão. Mas na pista nossa aqui também tinha mais ali. Então ali a gente estudou Borologia em Árvore. fiz intenso. Doutor, o medo do Dr. Franco? Eu tenho medo de morrer. Tá. Uma alegria? A minha família. Show. Sonho? A gente tem o medo de morrer por causa da família, é engraçado, né? Muda quando eu digo, quando as minhas filhas nasceram, relativizou minha vida. Muda a referência. Muda. Eu acho que tem medo de uma coisa ou outra, mas eu temo, meu temor é a família, o pai, a mãe, de fazer alguma coisa que desagrade o pai e a mãe, que desonre as filhas, a esposa, né? Você vê como é o camarada que é da família. Sonho, doutor, tem um sonho ainda? Eu tenho um desejo, na verdade, que é o desejo de ver assim os meus filhos prosperarem, sabe? Seguirem a vida e terem saúde e prosperidade na vida deles. É engraçado, eu converso isso muito com a minha esposa. Eu tenho muita dificuldade depois que eu tive filhos. Eu tenho muita dificuldade de querer as coisas para mim hoje em dia. A gente canaliza tudo e os meus são pequenininhos. Eu tenho uma menina de 5, um moleque de 1 ano. Meu filho, quando nasceu, ele ainda teve um probleminha de saúde. Ele nasceu, ele ficou internado quase um mês na UTI. E não tinha nada assim, foi uma intercorrência. Ele não tem nenhum problema de saúde mesmo, mas ele teve uma intercorrência lá e ele precisou ficar um mês. Ele ficou entubado os primeiros 7 dias, sabe, com ventilação mecânica. Então assim, a gente passou aquele desgaste de voltar embora do hospital sem a criança, já tendo a menina, que foi uma experiência completamente diferente.
a gente passou aquela angústia de perder, né? Sabe, de perder um filho, que é uma dor que eu não quero nem pensar qual é, porque se a dor de estar com ele lá já foi assim imensurável, então hoje, quando você pergunta para mim o que eu quero para a vida, eu só quero ver eles bem. O resto para mim já tá bom. Eu nunca almejei ser milionário, tá? Eu nunca almejei ter um barco, eu nunca almejei nada disso, sabe? Ter uma fazenda. Tem tantos amigos que tem ter um carro, ter uma Ferrari, nada disso. Eu queria assim, vou fazer uma brincadeira com você. Eu posso até ter um sonho, eu queria que o Palmeiras tivesse um Mundial, eu sou palmeirense. Então se o Palmeiras, um sonho era o Palmeiras ter um Mundial. Doutor, eu sou um santista e eu tenho que reconhecer que melhor que o Mundial, hoje o Palmeiras tem um padrão de jogo, olha a gente indo para outra área, mas achava que não tinha defeito. Estou percebendo agora. Eu posso te falar? O pessoal pode brincar, viu? Falar assim, esse negócio de Mundial, ninguém liga para isso, o Palmeiras está... Você fala, vou falar a verdade? Lá, você acha que não dá uma... Isso aí é igual o Corinthians quando não tinha Libertadores. Eles falaram, eu não tô nem aí, eu sou o que mais tem título, não sei o que e tal. Quando ganharam, tu viu como é que foi, né? Mas o Palmeiras, se um dia ganhar o Mundial, você vai ver o que vai ser palmeirenses bravejando por aí, dizendo, fala agora! Mas fala, se vai fazer isso é porque incomoda, não é verdade? Posso falar para o senhor? Ele tá beirando o Mundial, porque ele ganhou as duas últimas Libertadores, né? Tirou do meu time. A primeira, não sei se não lembro, nós perdemos, que o Cuca foi infeliz na escalação. Só que o Palmeiras hoje tem um padrão que eu via no São Paulo no passado, que eu via no Atlético Paranaense. O Palmeiras tem uma gestão diferenciada, tem um estádio que não perde para ninguém da Europa, é referência. E tem um modelo de gestão que está dando muito certo. Sim. A questão de... O Palmeiras tem na parte de gestão, o pessoal como você veio da parte de processamento de dados, o pessoal da parte de análise de desempenho, eu sou um camarada, eu não gosto de estudar, eu sou um camarada de ver e ouvir. Eu ia na faculdade e pouco anotava. Eu via, ouvia e gravava. O pessoal de análise de desempenho do seu clube, a posição X, eles têm 3 camaradas que eles já estão no radar deles no mercado, porque se porventura eles ficam lá, ontem fiquei sabendo que está para vir uma proposta pelo verão. E já tem 3, 4 outras pessoas na rua, no mercado, sem contar a base para estar repondo essa peça aqui. Então o Palmeiras vem no processo de ele colhe, mas já tem o plantio, já tem sementes abaixo da... Já tem a reserva lá. Já tem a reserva. Tanto da base como dos soldados da Série B, da Série C. Então eles têm um modelo de gestão que os demais clubes deveriam estar copiando. Doutor, nosso podcast aqui é intitulado Do Caos ao Case. O senhor tem vários predicados, que isso acaba rebuscando mais ainda o seu case, mas tem alguma história de caos do senhor aí que o senhor poderia sintetizar para contar para nós? Caos? Eu não estou tentando um perrengue? Algum perrengue? Alguma coisa que de repente o senhor sente confortável e poderia estar... Estou tentando. Uma audiência que não chegou, que o pneu furou, sei lá, enfim, alguma besteira que acabou fazendo. Rapaz, a gente tem essa vidinha tão tranquila. Estou pensando aqui, algum perrengue, alguma coisa. Olha, assim, não, na intercorrência na advocacia, assim, graças a Deus eu nunca... Nem na vida pessoal? Teve uma vez, teve uma audiência que eu fiz para um cidadão e o que acontece? Eu estava ali, mas eu estava numa mesa de negociação, uma audiência de conciliação. E eu estava com o juiz lá, uma audiência vara de família. E até o advogado da parte contrária é amigo meu, advogado de São Vicente, mas é amigo meu. E eu não, ele tem uma condição muito, contando tristeza, para tentar, ele era o que tinha que pagar. E eu contando tristeza lá para ele, falou, não, ele mora não sei aonde e tal. E aí de repente esse cara abriu a boca e começou a desdizer, ficou bravo lá com uma situação e quis mostrar para os outros que tinha, e começou a falar as coisas que ele tinha. Que eu tenho uma casa não sei aonde, que eu tenho não sei o que lá, que eu tenho uma moto, um carro, e aí eu fiquei, aí o juiz, até hoje na vara lá, ele olhou para minha cara, porque
Foi assim, questão de 2 minutos. Eu não, ele está com dificuldade, ele está morando até fora do perímetro urbano. Eu lembro que tinha isso, porque eu falei que ele estava morando, porque ele tinha me falado isso no escritório. E eu estava falando a verdade que eu ouvi dele, não é que eu estava mentindo. E o cara não tinha contado a verdade para mim também. E ele ficou bravo lá porque ele discutia um processo que envolvia com a ex-mulher e ela falou algumas coisas e aí ele começou a falar. E o juiz começou a olhar para minha cara como se fosse assim, então você está contando essa historinha aqui para tentar forçar um acordo, e o juiz estava tentando forçar a mulher para fazer um acordo benéfico para o meu cliente. Sem forçar não, né? Mas estava falando, olha lá. Mas ele olhou com uma cara para mim assim de desaprovação, né? Tipo, pô, doutor Franco, não acredito, né, que você estava tentando levar a gente a erro aqui, contar essa historinha. Mas eu fui traído pelo cliente, mas qual advogado, né, que nunca foi traído pelo cliente? Mas de causa assim nunca teve nada assim. Eu tive uma experiência, para mim, uma vez meu pai teve um probleminha de saúde. Na verdade meu pai fez um exame e em decorrência de um exame que ele fez, ele passou a ter uma hemorragia, que era um exame desses mais invasivos, e ele teve uma hemorragia e eu quase perdi meu pai, e fui eu que busquei ele na casa dele e corri até a Santa Casa de Santos para levar. E cheguei acho que em uns 20 minutos na Santa Casa, uns 20 e poucos minutos. O caos que eu lembro foi esse, porque eu levei ele carregado aqui na emergência para colocar. Então assim, mas foi mais aquele terror mesmo, sabe, de você viver aquela situação médica. Não sei se você já viveu alguma coisa assim, de socorrer e de ver uma pessoa desfalecendo assim, e ainda mais sendo teu pai. Mas de resto não, assim, eu nunca tive nenhuma, graças a Deus, né? Nunca teve uma gafe histórica, né? Dar uma bola fora, nunca teve. Então tá. Doutor, muito obrigado. Acho que a vossa participação engrandeceu muito o nosso podcast. Não sei se é um privilégio nosso, é por conta da sua persona, da acessibilidade, das pessoas tá falando e ouvindo o presidente de uma subseção da OAB, mas fora dos seus pedestais, tentando falar de maneira de igual para que a sociedade possa interpretar e entender o funcionamento da OAB. Para nós é uma honra ter um pré-grandense de 40 anos de idade presidindo a nossa subseção. Eu acho que a gente está presidindo a OAB, eu acho que a gente ganhou a eleição muito pela forma como a gente é com a advocacia. A forma que a gente foi sempre, enquanto vice-presidente. Eu uso uma palavra na OAB, desde que nos elegemos, a nossa chapa, que é horizontalidade. Eu não quero que a advocacia olhe o presidente da OAB assim, como se o presidente estivesse aqui, como muitas vezes as pessoas olharam os políticos, né? Eu quero que que o advogado me olhe assim como a gente está se vendo. E lá dentro das comissões, lá em diretoria, eu sou o presidente que eu não determino nada, que eu não imponho nada. Pelo contrário, eu sou um homologador, um chancelador. Quem tem que trazer o trabalho pronto são eles, e a gente, tendo tudo ok, não tendo nada de errado, bota para fazer. Então a nossa gestão, o pessoal até brinca, né? Fala assim, o Franco é o J. Defiro, que é aquela época que você despachava com o juiz, ele botava um J. Defiro. Mas é isso mesmo, a gente não impõe a nossa vontade. Foi dessa forma que eu vim candidato, mesmo sendo vice-presidente, a gente tem um grupo lá, e quando escolheram o meu nome para estar presidindo, foi algo que veio do grupo. O encaminhamento tem que vir deles, tem que vir da base, é o grupo que manda. E lá na OAB é a mesma coisa. São os presidentes de comissão, são os membros das comissões, são as pessoas que vivem a vida da OAB, são eles que produzem. Não sou eu que falo, olha, eu quero que você faça um projeto na sua comissão assim, assim, assado. É ele que me traz a ideia e fala, a gente vai desempenhar um projeto, o que você acha? Eu falei, toca, tem nosso apoio. Então é isso. Ouvir, se colocar em pé de igualdade, principalmente com a jovem advocacia, eu acho que isso foi a diferença. A gente deu o nosso sprint na apuração, foi nas urnas da jovem advocacia. A jovem advocacia nos privilegiou. A gente teve umas disputas mais equilibradas nas urnas dos mais antigos e dos intermediários, mas nas urnas dos jovens advogados a gente deu o nosso sprint, e foi que deu a consistência da nossa diferença para a gente poder se eleger.
E eu acho que é isso, é se colocar de uma maneira igual, entendeu? Tá lá à disposição do advogado. O presidente da ordem, ele é um cara que ele tem que estar ciente que ele vai abdicar um pouco da vida profissional dele, muitas vezes vai até deixar de dar atenção para uma coisa ou outra para dar atenção para a advocacia. Porque ninguém foi lá pegar o cara no escritório dele e obrigar ele a ser presidente da OAB. Então, se ele quer ser presidente da ordem, ele está lá para se doar. E ele está lá para se doar para a advocacia. E a OAB de Praia Grande, eu acho que é importante a gente terminar com essa informação, é a segunda maior OAB da região. Hoje a OAB Praia Grande está beirando os 1.400 advogados inscritos. Nós somos a segunda maior subseção da região. A nossa região compreende Baixada Santista e Vale do Ribeira. Somos 12 subseções, 12 OABs. E nós só estamos atrás de Santos, que tem mais advogados, obviamente. Santos é uma das subseções mais antigas do estado. Santos, se eu não me engano, é a segunda, terceira subseção. Está entre as 5 mais antigas. Então, assim, Praia Grande é uma cidade que cresce em todos os sentidos, inclusive a OAB Praia Grande cresce junto, né? A gente, em 2022, já deu entrada em quase 100 pedidos de novas inscrições. Este ano, eu não sei se você tem acompanhado nas redes sociais, a gente tem feito entregas de carteira. Se você pegar todo mundo que a partir de janeiro, dia 10, nós voltamos do recesso, de 10 de janeiro até hoje, a gente já bateu 100 inscrições novas. Gente que já pegou, gente que vai pegar. É muita gente se inscrevendo aqui. Fora as pessoas que eu não tenho controle, que é quem transfere, porque hoje está tudo virtual, a pessoa entra com certificado na intranet, pelo site da OAB, faz a sua transferência e eu acabo nem ficando sabendo aqui. Pede para vir para Praia Grande. E tem bastante gente vindo para cá, viu? Show de bola. Tem bastante gente transferindo para cá. E a gente conversa com a advocacia. Essas pessoas que estão vindo porque estão vindo morar. É gente de São Paulo, é gente do ABC, do interior, é gente de Santos, São Vicente que está vindo morar em Praia Grande e está se inscrevendo aqui. Antecipando o futuro com o presente. Sim, não, e muita gente de cidade vizinha. Sim. Vindo para cá. Nossa realidade. Doutor, acho que foi bom, bate-papo, bacana. E de forma do coração, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo no YouTube, né, Camila? E o pessoal pode dar continuar, deixar seu comentário no YouTube. E para quem está nos ouvindo em todas as plataformas digitais, olhando para aquela câmera ali, doutor. Bom, eu vou finalizar então, eu não vou nem deixar uma mensagem para a advocacia, eu vou deixar uma mensagem para todos que nos acompanham, né? E não poderia ser diferente, eu vou deixar uma mensagem, não do Franco, mas o Franco enquanto presidente da OAB, né? Eu quero dizer para vocês, né, minhas amigas e meus amigos aqui de Praia Grande, que vocês podem contar com a OAB de Praia Grande, né? Como eu disse aqui no início da nossa conversa, a OAB, ela é uma instituição que vai muito além de ser o órgão de classe da advocacia. É óbvio que a gente foca muito nessa questão classista, na questão de melhorar as condições de vida do advogado, do desempenho profissional. Mas vocês, cidadãos, munícipes, né? O cidadão, André, eu até vou olhar para você aqui, a gente costuma dizer que a maior autoridade deste país é o cidadão. E nós, advogados, somos privilegiados porque somos nós instrumento de voz, nós damos voz e vez ao cidadão. Nós, advogados, não estamos aqui para dizer quem está certo, quem está errado, para fazer juízo de valor. Mas se não for por intermédio do advogado, o cidadão não tem a oportunidade de levar a sua visão de mundo para o judiciário, para o Estado apreciar. E é dessa forma que eu quero que vocês olhem para a OAB e olhem para a advocacia, como sendo a ferramenta da busca da justiça de vocês, entendeu? E tenham a certeza que a nossa casa, que é a casa da advocacia e a casa da cidadania, está de portas abertas para a sociedade de Praia Grande. Se vocês precisarem de alguma coisa, os contatos da nossa subseção vão ficar aqui na descrição. As nossas redes sociais eu já comentei para vocês, oabpraiagrande.org.br é o nosso site, OAB Praia Grande, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Podem estar em contato que a gente vai ter o maior prazer em comunicar e se puder ajudar de alguma forma a gente vai ajudar. Show de bola. Doutor, muito obrigado. Pessoal aí, deixe seus comentários, se inscreve no nosso canal e isso agregou bastante para nós, beleza? Obrigado, André.
case do caos, ao case do caos, ao case do caos, ao case